Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor renova as nossas forças. Obrigado porque o Senhor é um Pai e o Senhor prepara os seus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Você está feliz? Você está bem? Quando eu estava ali embaixo, Deus falou comigo e Ele pedisse que eu trouxesse para a igreja aquilo que Ele estava me revelando. E é um tempo que nós precisamos ter mais intimidade com o Pai. É um tempo que nós precisamos conhecer verdadeiramente o Pai. E você que está aqui, você que está online, se você puder, se prostre diante ao Pai. Se ajoelhe se você puder. E nós vamos orar a Deus, orar ao Pai, clamar a presença dEle. Pai, nessa noite, a minha oração é que o Senhor tire de nós toda a humanidade, para que nesse momento que estamos na Tua presença, nós venhamos crescer diante a Ti. Que Teu espírito de sabedoria venha tocar em nós, venha mudar, renovar, encorajar, posicionar, para que Teu espírito de misericórdia, de amor, nos constranja nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em o nosso meio, porque Tu já habita em nós. E nessa noite, nós queremos, Senhor, provar do que é um relacionamento verdadeiro com o Pai e nós como filhos. Então nós nos posicionamos e rejeitamos e repreendemos toda divisão que muitas vezes ataca o nosso coração e a nossa mente. E nós não queremos nenhuma divisão e nenhuma dúvida perante o que Tu és e quem nós somos. Então, Pai, a nossa oração é que a Tua palavra traga clareza ao nosso entendimento, renove o nosso discernimento. Pai, nós falamos sim, que é suficiente o sacrifício de Cristo, que essa segunda aliança é suficiente para que nós venhamos caminhar nestes dias, Pai. A minha oração, Pai, fortalece os Teus filhos, Pai, encoraja os Teus filhos, e que a nossa humanidade não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem como propósito. Que a nossa mente dividida não nos afaste de um verdadeiro propósito que o Senhor já tem escrito sobre as nossas vidas. Então, Pai, eu já Te agradeço, porque eu creio que essa oração ela já alcançou os céus, e os céus se abrem essa noite sobre as nossas vidas, Pai. E aquele que crê receberá. Pai, nós não aceitamos mais ser um filho distante. Nós queremos ser um filho próximo. Nós queremos sentir o Teu cheiro, andar nas Tuas pisadas. Então arranca de nós toda a humanidade, Pai. Que nós venhamos entender que esse é o tempo. Pai, eu clamo diante dos meus irmãos. Não permita mais perdermos tempo. Que nós venhamos desfrutar daquilo que o Senhor já tem pronto como verdade. Nós arrancamos do nosso entendimento toda e qualquer religiosidade que nos afasta da Tua presença, Pai.
Nós queremos ser puros, limpos, como tu declara que somos. Chega, nós renunciamos todo ataque de Satanás e seus demônios. Outra vez Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Ah, Deus, eu sei, o Senhor está aqui. Toca no Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Obrigado pela tua glória, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Porque antes de pedirmos, tu já sabe o que precisamos. Tu és um pai que cuida, nutre, prepara. Tu és um pai que cuida desde o pacote de arroz até as necessidades maiores. Mas está chegando o tempo, Pai, que nós vamos diante a Ti, clamar diante a Ti. Se você puder, aplauda o Senhor. Irmãos, tome o assento. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém? Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. É uma honra aceitar vocês nessa casa. Temos grande expectativa que Deus vai falar com vocês, vai falar com todos nós, porque Ele está falando fortemente comigo. E você que está anotando essa ministração, e você quer um título, eu vou dar um título para você anotar. Pode desligar aqui, pastor. Deus está esperando o seu convite. Esse é o título dessa mensagem. Deus está esperando pelo seu convite. Irmãos, todos nós temos amigos que gostamos de estar juntos, sim ou não? Todos nós temos amigos. E tem alguns amigos que são especiais e amigos que nós gostamos de estar juntos com eles. Dá a impressão que cada um tem um lugar especial no nosso coração. Ficamos tão felizes quando recebemos um convite deles. Nós ficamos alegres quando algum amigo, aquele amigo que você gosta, ele faz um convite, para que esse convite seja para estarmos juntos. Nós enchemos de expectativas e damos um jeito para arrumar um tempo em nossa agenda, para marcar um encontro e desfrutarmos dessa comunhão. Irmãos, prestem atenção. Nós já fizemos isso. Nós somos assim com os nossos amigos. Nós temos vários colegas, mas tem aquele amigo do coração, e ficamos ansiosos para que ele nos chame, para que ele nos ligue e faça um convite. E quando ele faz um convite, mesmo que temos alguns compromissos, o que nós fizemos? Desmarcamos tudo e já começamos a criar expectativa. Olha, a minha esposa faz a maionese, eu levo a carne. Não é assim, irmão? Criamos uma expectativa porque gostamos dessa comunhão, gostamos de estar juntos com as pessoas amadas. E deixa eu dizer para você, Deus é esse amigo. O Pai, Ele anseia a tua presença. Ele está esperando o teu convite. Mas não é um convite religioso, não é um convite de vir na igreja e ir embora. A minha responsabilidade eu já fiz, o meu sacrifício eu já fiz. E para a presença do Pai não é sacrifício, é prazeroso. Ele é o teu amigo de verdade, irmãos. Eu tenho aprendido nesses dias, e Deus tem falado comigo, para que eu pare de lamentar aos homens, mas que eu vá à presença do verdadeiro, puro e fiel amigo.
Ele está chamando por mim e por você. Ele tem te chamado lá no secreto, te acordado de madrugada. Mas às vezes nós viramos para o lado e dissemos: Senhor, eu estou cansado. Mas se um amigo seu ligar, dizer: amigão, estragou meu carro, é 3 horas da madrugada, você pode vir me ajudar? O que você faria? Você iria, eu iria. Mas o verdadeiro amigo, ele está te chamando na madrugada, e ele não tem nada para tu fazer, nada. Nós não precisamos fazer nada, ele só quer a tua presença. Nós não estamos entendendo isso. Ele é o verdadeiro amigo, irmãos. Se você puder, abre em Tiago 4:8. Nós nos preparamos, e não tem problema nenhum você ter comunhão e estar junto com seus amigos, não. Mas tem um amigo seu, aquele que tem o teu DNA, aliás, aquele que tu tens o DNA dele. Ele quer passar tempo contigo. Quando eu não entendo isso, eu não sou verdadeiramente transformado. Não basta dizer que eu sou um crente, que eu sou um cristão. Você já escutou algumas coisas: aquele cara errou, fez isso, e é crente. É porque aquele que não tem o verdadeiro amigo, ele aponta, porque ele tem expectativa em mim e em você. Ele espera que vai absorver algo bom de dentro de nós, e que realmente temos. Mas nós precisamos passar tempo com o nosso amigo. Em Tiago 4:8 diz que: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que eu entendo nessa palavra? Que quando eu me movimento, Ele já está ali. Ele nunca está longe. Quando você se movimenta para se aproximar do Pai, Ele está ali, Ele está pronto. Mas Ele traz uma advertência. Só que antes da advertência, Ele nos faz entender que nós podemos ir diante dEle como estamos. Quando eu parar de fumar, eu vou ter mais tempo com Deus. Não, meu irmão, é agora. Deus não julga. Deus não quer saber se é um morador de rua, se é um estrupador. Não, é do jeito que nós estamos que precisamos ir à presença dEle. Ele não adverte: arrume sua vida e venha. Não. Diferente de um amigo. Se você estiver sujo, vindo do seu serviço, talvez o seu amigo vai dizer: mas passe em casa e tome um banho. Mas o pai vai dizer: filho, eu te amo de qualquer jeito, vem, porque é isso que importa. Então, Tiago nos ensina que nós podemos ir perante ao Pai do jeito que estamos. Só que Ele nos adverte. Ele nos adverte aqui e diz: limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, prestem atenção. Eu posso me arrepender, eu posso ter Cristo como Senhor, mas a pergunta é: em que eu estou tocando? Tudo aquilo que eu preciso esconder do meu irmão, ou é religião, ou é pecado. O que eu estou colocando as mãos? Existem pecados que quando eu toco, contaminam o meu coração e traz divisão à minha mente. E aí eu começo a criar uma imagem de um Deus fraco. Porque tudo que falamos, criamos uma imagem. Se eu falar para você: imagine agora uma casa azul. O que você imaginou? Uma casa azul. E quando Ele nos adverte, e nós entendemos que há alguns pecados que eu não posso mais tocar, o meu coração é selado e guardado. Porque quando eu toco em um pecado, eu contamino o meu coração e crio uma distorção na minha mente: quem eu sou e quem é Deus.
Irmãos, estamos passando por uma grande adversidade no mundo. Estamos passando sim por um caos. Mas você sabe quem você é e quem é seu pai? Sofremos porque muitas vezes não sabemos verdadeiramente, porque ainda tocamos em algumas coisas pecaminosas, e essas coisas que tocamos atingem o nosso coração e cria divisão na minha mente. Então eu começo a procurar as coisas do mundo para sarar as minhas feridas, e não mais as coisas celestiais, que é gerada pelo verdadeiro amigo. Então essa noite, meus irmãos, nós precisamos renunciar àquilo que traz divisão, quem você é e quem é Deus. Romper, arrancar, tirar realmente de nós. Porque quando eu toco em algo pecaminoso, o meu coração é contaminado, e a minha mente ela se torna dividida. E aí nós nos tornamos soberbos, ignorantes, porque há falta do conhecimento. Não somos mais submissos, nem aqueles amigos que querem nos ajudar, e achamos que tudo que fizemos é certo. Quando você olha uma pessoa e vê, essa pessoa faz tudo errado, como que ela não vê? Como que, cara, ela só mente, ela só engana, como pode isso? É porque aonde ela está tocando já contaminou o coração, e a mente dela criou uma imagem de um Deus que é ela. Nós não somos Deus, nós somos filho de um Deus vivo. Então quando eu entendo isso, eu começo a mudar algumas ações da minha vida. Quando nos movimentamos, a presença de Deus, Ele já se faz presente, mas às vezes criamos uma imagem que Ele está longe. Às vezes falamos que eu não vou nem orar porque eu não consigo. Às vezes fizemos algumas coisas, eu não sinto de fazer. Irmão, preste atenção. A sua carne só vai sentir prazer naquilo que é confortável a ela. Você acha que subir nesse lugar não é como palestrar, é ministrar. Se você tocar na minha mão alguns minutos antes de subir, você vai ver a minha mão gelada e pingando. Mas eu vou contra a minha carne, porque eu sei para que Deus e por que Deus me chamou. Então a pergunta é: existem coisas na sua vida que você precisa fazer contra a sua vontade? Eu não sinto de fazer. Se aquilo que você precisa fazer há um propósito, está alinhado diante da vontade de Deus, irmãos, faça. Não perca mais tempo. Não perca mais. Porque o que limita é a divisão que nós criamos na nossa mente. Todos nós temos um lugar especial no coração dele, ponto. Ele não é um homem para mentir. Eu, você, todos nós temos um lugar especial lá no coração dele. E ele fica muito feliz quando ele sabe que nós estamos nos preparando para convidá-lo, para estar junto dele. Às vezes nós nos achamos o mais feio, o pior, e nos colocamos diante de Deus como um lixo. Está tudo errado, meu irmão. Se o sacrifício de Cristo não foi suficiente para você entender quem você é nele, volte à conversão. Volte. Irmãos, deixa eu falar para você. A palavra, a ministração, ela começa alinhando aqui. Eu preciso entender, a minha família precisa entender. Eu sempre faço a ministração e ministro primeiro para a minha família, e depois, quando tem a oportunidade, eu trago para a igreja. Então nós chegamos a um tempo de inverter a nossa visão. Olhe para dentro de si. Deus Pai deseja que o conheçamos. Você crê nisso, irmão? Você me ama ainda? O Pai tem desejo que você conheça isso, conheça Ele. O propósito de Deus é que você tenha intimidade com Ele, irmão. Sabe aquele negócio de você ouvir Ele?
Essa semana eu fui ao médico e fizemos uns exames e eu levei uma injeção e capotei. E eu sou muito medroso. Dentista eu só gosto de um, o Rafa, que é meu amigo. Mas eu vou nessa gente. Médico eu não gosto, eu sou muito medroso. Eu deitei naquela maca, orando com o Pai. Orando. E o bagulho foi pegando. E daqui a pouco. E aí, a Giovana, a enfermeira, entrou. Eu estava chorando. E eu continuei falando com ele. E foi tão gostoso, prazeroso, porque ele disse para mim: filho, acalma, eu estou com eles, eu vou usar esses médicos, não vai doer. Não é uma coisa boba, Deus falando por um homem de 45 anos com 2 filhos. Não é uma coisa boba. É porque o Pai, Ele sabe o teu ponto forte e o teu ponto fraco. O Pai está pronto para ter intimidade contigo, irmão. E aí eu acordei chorando. A enfermeira olhou: está tudo bem? Eu disse: está maravilhosamente bem. Eu nem sabia o que tinham feito comigo. Daí a Giovana perguntou: por que tu está chorando? Eu disse: Giovana, ele está aqui. Aí ela começou a rir, achando que eu estava grogue. Não, eu estava grogue porque eu aquietei a minha humanidade e permiti que o Pai falasse comigo. Irmãos, nós temos que aquietar a nossa humanidade. Nós temos que aquietar a nossa humanidade, irmãos, para que Deus possa falar conosco. Porque hoje nós estamos dividindo tantas coisas. Deus hoje tem concorrentes para falar com o filho. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem redes sociais, tem responsabilidades. E ele fica lá, esperando por um convite. É preciso limpar as mãos, ponto. Pastor, eu já me converti. Eu já tenho a salvação. Esse é um processo, irmão. Esse é um processo. Você precisa muito mais. Você precisa lavar suas mãos. Aquilo que você coloca as suas mãos e é pecaminoso, se você não mudar isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso te amarra ao passado. Então é preciso lavar as mãos e não tocar mais no que é pecaminoso, ponto. Mas você precisa do Pai. Mas Fabiano, se eu não mentir, como que eu vendo? Arrisque. Tu vais ver que tu tens um Pai maravilhoso. Fabiano, se eu não burlar esse negócio, eu vou perder outro. Perca. Mas a tua carne vai berrar, meu irmão. A pergunta é: quanto você está disposto para conhecer o Pai? Quanto eu e você estamos dispostos para conhecer o Pai? Porque eu preciso lavar as minhas mãos. Se eu minto, eu não minto mais. Se eu engano, eu não engano mais. Porque Ele não está nem aí do jeito que você vem. Mas Ele não quer que você continue daquele jeito. Eu preciso lavar as minhas mãos. Se eu não parar com isso, meu coração continua sendo contaminado. E eu continuo gerando divisão na minha mente. Irmãos, uma das coisas que frustra um cristão e leva ele a desistir de quem ele é a divisão de mente. Você encontra vários desviados por aí. Você começa a conversar com ele, ele dá um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Mas só há uma verdade. Ele quer o Pai, mas ele quer mais as bênçãos do que o Pai. E ele não quer deixar de tocar naquilo que é pecaminoso. Ele continua tocando. Então ele acha que dá para dar um jeitinho com as coisas do Pai. O Pai é reto. Quem tem mais de 35 anos aí? Irmãos, a nossa educação foi precisa, sim ou não? Vocês apanhavam de varinha, sim ou não? Eu apanhava de liquidificador, tudo que a mãe tinha. Mas eu agradeço ela porque ela me fez um homem.
Mas estamos vivendo em um mundo que você não pode mais corrigir ninguém. Cuide o que você leva para dentro da sua casa. Cuida com o que você adota como verdade. Nós só podemos adotar o que é verdade se tiver princípio. Se você puder, irmão, abra em Êxodo 34:14. Nós precisamos saber que Deus está pronto para receber eu e você. Não tenha vergonha de dizer assim: pai, eu quero sentar no teu colo. Eu tive pouco tempo na minha vida para sentar no colo do meu pai. Então hoje eu crio essa imagem, porque o ser humano cria essa imagem. Pai, eu quero sentar no teu colo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ir num médico, uma coisa simples, boba, que não vai doer, e você clamar a presença dele, porque ele te ama do teu jeito. Não tente ser o que você não é, porque ele te conhece. E eu assumo diante a ele: pai, eu tenho medo desses médicos. Meu Senhor, eu vi o tamanho da injeção. E quando ela veio com a injeção, aquele negócio grande, se não vai doer, eu já estava sentindo dor. Mas eu tenho um pai que estava ali comigo. E ele acalmava o meu coração, porque ele dizia: filho, acalma, eu vou cuidar deles. Talvez para tantas pessoas é uma coisa boba, mas dentro dessa situação nós podemos encontrar uma situação pior, uma situação terrível. Então, se nós não estivermos prontos para acessar Deus nas pequenas coisas, jamais acessaremos ao Pai as grandes coisas. E aí vamos pelo desespero, não pelo propósito. Irmãos, chegou o tempo de nós não caminharmos mais em desespero. Caminhe pela palavra, caminhe pelo propósito, caminhe pela verdade que o Pai tem dado a nós. Irmãos, vocês me perdoem, eu vou falar de mim. Muitas vezes eu me olho no espelho e digo: cara, tu és um covarde. Porque as notícias, porque isso, porque aquilo, acaba trazendo medo. Eu me torno um covarde. Mas aí eu lavo as minhas mãos, limpo o meu coração, alinho a minha mente e volto para Ele. O Pai é tão bom que Ele tem paciência com os filhos. E muitas vezes Ele nos cuida como uma criança que pergunta uma vez, pergunta duas vezes, pergunta três vezes, pergunta... O Lucas, ele perguntava 10 vezes. Mas ele perguntava por quê? Porque não sabia? Não, porque ele queria intimidade comigo. Ele queria falar com o Pai, e eu não entendia. Mas Deus é tão puro que Ele entende que quando nós ficamos perguntando, Ele vai nos responder, porque Ele quer ter intimidade conosco. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso. E de fato, Deus zeloso. Esse é o nosso Pai. Essa é a característica do nosso Pai. Ele é zeloso. Ele é zeloso. Deus é o único, exclusivo Senhor e Pai das nossas vidas. Eu vou ler de novo, irmãos. Deus é único, exclusivo Senhor e Pai das nossas vidas. É único. E por que muitas vezes pegamos os nossos problemas e vamos dividir com alguém que não vai poder nos ajudar, mas contaminamos esse alguém também? Porque nós não entendemos que Deus é o único, exclusivo Senhor e Pai das nossas vidas. Ponto. Irmãos, não tem problema nós dividimos os nossos problemas com os irmãos e orar um pelo outro. É claro que não. Mas existem situações que somente o Pai vai resolver. Só que nós precisamos de uma imagem para nos mover. Eu não consigo ir para o quarto, botar um louvor e imaginar Deus ali na minha frente e eu falando com Ele, porque eu quero entender. Daí, isso é humanidade. Isso nós precisamos arrancar. Nós precisamos nos mover de maneira diferente, porque você sabe, nós não somos desse lugar, nós estamos de passagem. Nós somos uma nova criatura nele, e Ele é Pai. Então, quando nós temos um problema, leve esse problema para quem vai resolver, que é o Pai. Faça isso.
Desfrute disso. Deus é apaixonado pelo relacionamento conosco. Olha que tremendo. Eu não sei, pastor. Eu acho que isso aí não é uma pura verdade. Então eu provo a vocês. Eu vou ler de novo. Deus é apaixonado pelo relacionamento conosco. Será? Será? Vamos criar uma divisão na mente. Será? Então vamos lá. O sacrifício de Jesus, tendo a segunda aliança com o homem, não é suficiente para o nosso entendimento? Deus se fez carne, passou por coisas que nenhum de nós aqui suportávamos, para perdão dos nossos pecados, para comunhão, para que tivesse uma aliança, uma comunhão, Deus conosco. Isso é suficiente, ponto. Não precisa teologia, não precisa mais nada. Precisa sim, mas para entender isso, não precisa mais. Eu só preciso entender o sacrifício de Cristo. Deus é um amigo amável, que tem nos convidado a estar junto, pois anseia ser conhecido pelos seus filhos. Irmãos, o maior desejo do Pai, se eu entender o sacrifício de Jesus, é que nós venhamos conhecê-lo verdadeiramente. Dizem que a nossa sabedoria, nós usamos 7%, 5%, ok? Por que nós não acessamos mais? Porque nós precisamos de uma imagem para entender. Por que nós criamos limitações entre nós e o Pai? Porque nós precisamos um anjo vir. Nós precisamos. É um tempo de romper, irmão. Nós precisamos romper, arrancar. São raízes, irmãos. São raízes, são culturas, são ensinamentos distorcidos. Arranque de você, porque eu tenho arrancado todos os dias. Só que quando você arranca uma raiz, tem raiz profunda, gente. E dói, ela vem trazendo tudo, sabe? Vem trazendo a terra, vem trazendo tudo. Mas você quer arrancar, sabe por quê? Porque você não se movimenta mais pelo teu desejo, você se movimenta pelo propósito. Eu não faço mais aquilo que eu quero, que eu gosto, eu faço o que é preciso fazer. Eu vejo jovens escolhendo trabalho, escolhendo futuro, mas eles não são capazes nem de começar. Comece, capacite, seja capacitado e depois escolha. Estamos ter para ser, é ser para ter. Primeiro eu começo. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fui trabalhar numa empresa que fazia portão. Não era prazeroso tirar casquinha de solda, entortar ferro. Não era prazeroso, mas eu queria, porque eu tinha um propósito. Quando eu fui trabalhar numa empresa de supermercados para empacotar compra, aos meus 15 anos, não era prazeroso, porque eu tinha que acordar cedo, pegar 2 ônibus, trabalhava às vezes, eu virava 15 anos, eu virava à noite descarregando caminhão. Era prazeroso? Não, mas eu tinha um propósito claro, quem eu queria ser. Então quando você tem um propósito claro, você tem que começar com as ferramentas que você tem. Se eu conhecesse a Deus, como o pastor Juan conhece, cara, ele acessou esse lugar, acesse, está disponível para mim e para você. Irmãos, Deus está me sacudindo nesses dias. Eu estou aprendendo coisas que até os meus 45 anos, claro, não parece, eu sei. Eu pensei que eu tinha aprendido coisas na minha vida. Eu pensei que o meu caminhar com Deus eu já tinha aprendido coisas. Irmãos, eu estou desconstruindo coisas, muito mais que construindo, porque eu preciso do vinho novo. Eu preciso do vinho novo. Se você puder, abra sua Bíblia em João 1,18. Há um tempo, irmãos, que nós precisamos arrancar algumas coisas dentro de nós, desconstruir mesmo. E nós precisamos ser mais puros, sabe? Mais simples, sabe? Falo do jeito que eu sou, aprendo, não escondo, trago para a luz aquilo que está escondido. Eu não tenho força, David, me ajuda. Quantas vezes eu sento do lado do David, me ajuda. David, me ajuda. Quantas vezes eu venho no pastor, cara, me ajuda.
É porque eu não estou conseguindo entender o que Deus está falando comigo. Mas eu não deixo de ir nele. Eu preciso ir nele. Só que às vezes a minha humanidade, ela grita tão alto que eu não consigo ouvir ele. Irmãos, quando nós verdadeiramente entendermos quem somos no Pai, nós vamos vencer muitas doenças, nós vamos vencer muitos paradigmas, nós vamos vencer várias objeções, a falta de emprego, tudo. Porque se eu pedir para alguma pessoa levantar a mão, se já teve uma experiência de acabar tudo dentro de casa, e Deus provê, mandar um cara, alguém lá levar, eu sei que tem pessoas aqui. Mas por que essa fé, ela sobe e desce, sobe e desce? Por que nós não acordamos com essa fé? Sabe o contagiro? O carro mexido, turbinado, cara, o contagiro tem que estar lá em cima. Nós precisamos manter essa fé, irmãos, porque nós não fizemos mais parte do mundo. Como que nós queremos caminhar com os costumes que o mundo caminha? Está tudo errado. É loucura mesmo. As coisas de Deus assustam o sábio, porque nós não vivemos por esse mundo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A segunda aliança, além de nos trazer revelação do amor de Deus, ela mostrou para nós que o Pai não é aquele velhinho barbudo com uma vara na mão. O Pai é aquele que ama. Muitas pessoas aqui são órfãos de pais vivos, e sabe o que eu estou falando. E é difícil construir, porque não há uma imagem, e o ser humano quer a imagem, ele precisa. Como que eu vou construir Deus como pai se eu não tive pai? Acessa, irmão, persista, vai contra a tua carne, vai sem ter vontade de ir, vai sem ter desejo de ir, mas caminhe, vai. Muitas coisas que eu fiz na minha vida, que era preciso fazer, eu me mostrava sim, forte, mas eu estava tremendo as bases. Muitas vezes quando eu saía de manhã, e sabia que eu tinha que trazer retorno para casa, a família estava passando fome, eu me mostrava encorajado, mas no meu secreto, eu chorava muito com o Pai. Os louvores, quando eu me converti, eram palavras de Deus, que gerava força em mim. Então eu escutava os louvores, aquilo gerava uma força, e eu dizia, eu vou vencer. Tem um louvor que dizia que eu não vou cantar porque daí vocês vão embora, que eu não morrerei enquanto os seus sonhos não cumprirem em mim. Meu, esse louvor era a minha vida. Parece que eu fiz uma aliança, que eu não morreria enquanto todos os sonhos que Deus tinha revelado a mim, eu iria concluir. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, Deus honrou, está honrando e vai honrar tudo que Ele prometeu para mim. A minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre, mas como que você se comporta diante disso? Porque vivemos em meio a um milagre, mas vamos acessar os costumes do mundo, porque precisamos de uma imagem, precisamos entender como que é e tal. Com Deus é o seguinte, irmão, fecha os teus olhos e marcha, é assim, fecha os teus olhos e caminha, Ele está no controle, Ele está na direção, quando você cede o volante a Ele, mas Ele está na direção, só que o controle você segura, aliás, Ele está no controle, mas a direção é sua, então você fica segurando o volante duro, aí Deus dizendo, filho, vai para a direita, não, você não vai, solta o volante, irmão, solta o volante, deixa Ele guiar a sua vida. É claro que precisamos entender que existem coisas que você precisa entregar para o Pai fazer, mas existem coisas que eu e você precisamos fazer. Não podemos entrar com uma divisão de mente e em fé. Ah, Deus proverá, meu irmão. Deus chamou 12 caras que estavam trabalhando, sim ou não? Não eram os melhores, porque Ele prova. Vem a mim do jeito que tu tá, cara. Vem, sou eu que te capacito. Esquece teu entendimento, vem para cá. Mas Ele chama quem está trabalhando.
Deus sempre vai chamar quem está em movimentação. Movimente. Eu não sei o que fazer, vá para a presença dele, é uma movimentação. Deus é tremendo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quando passamos tempo juntos, o conhecemos. Quando você passar tempo com o Pai, você vai conhecer, é automático. E o que acontece? Nós vamos herdar herança e legado. O legado é muito mais valoroso que a herança. Se o meu pai me pedisse: o que tu quer, filho? O meu dinheiro ou a minha sabedoria? Sabe o que eu pediria a ele? A tua sabedoria. Porque o dinheiro sem sabedoria acaba. E sabedoria, a essência da sabedoria, irmãos, eu tenho entendido que vem dos céus. Chegou um tempo que eu me converti e disse para Deus: Deus, toda estratégia, todo curso de PNL, programação neurolinguística, tudo que eu aprendi, eu vou criar uma imagem, porque o ser humano gosta de uma imagenzinha. Eu vou criar uma imagem, Pai. Eu estou arrancando de mim, jogando esse lixo agora. E a partir de agora eu estou vazio. E eu quero ser cheio da tua sabedoria. É loucura? Claro que é. Porque eu fui treinado para um jeito, eu tive que jogar fora e começar tudo de novo. Só que agora eu comecei com o Pai. Sabe aquele negócio, irmãos? Os meninos sabem, tá jogando bola, o pau, fechou o pau. Cara, o meu pai vai vir me buscar, aí tu vai se ver com ele. O pastor já falou sobre isso aqui. Sabe o que eu dizia para os meus problemas? Problema, fica ligado. O meu pai que está lá em cima já está trazendo o recurso. Mas quando nós viemos para o mundo, quando se tornamos humanos, falamos assim para o problema: ai, vai de leve, né? Não é isso. Não é isso, irmãos. Quando nós passamos tempo juntos, o conhecemos e temos a possibilidade de herdar herança e legado, que somente o filho recebe do Pai. E sendo filhos, faremos o Pai ser conhecido. Prestou atenção, irmãos? Existem heranças, legado, que estão guardadinhos numa caixinha de presente com o teu nome. Alan, Alexandre, pastor, está ali, Pereira, Daniel, que está nos assistindo agora. Ontem ele lamentou, hoje ele ganhou um presente. As caixinhas estão prontas ali. E quando eu venho para a presença dele, ele começa primeiro a me dar o legado, capacitação, e depois a herança. E aí eu faço o meu Pai ser conhecido. Irmãos, vamos parar de falar de Jesus pela boca. Vamos falar de Jesus pelo nosso comportamento, pelo nosso caráter, pela nossa índole, pelo que somos. É muito fácil eu evangelizar, ir para a rua e dizer: cara, tu precisa mudar a tua vida. Mas quando eu sair de lá, eu chego e toco a mão no pecado de novo, contamino o meu coração e gero dúvidas na minha mente. Irmãos, não pare de falar de Cristo, não pare de falar do amor dele, não pare, mas dê uma analisada. Avalie você. Eu quero me avaliar. Eu quero que as pessoas se convertam da seguinte forma: cara, o que tu tens? Essa semana nós recebemos, o Alan é nosso técnico, e demos um curso lá para algumas pessoas do país. E um rapaz chegou no final e disse assim, ó, e eu amo quando isso acontece: rapaz, quando eu entrei nessa empresa eu senti algo diferente. O que você sentiu? Não sei, cara, não sei. Uma paz, uma alegria, um negócio gostoso. Ah, cara, isso é Deus, cara. Isso é o Pai fluindo dentro de ti. E como que você faz quando você chega num ambiente? Como que é o ambiente? Se torna luz. Irmãos, é isso que precisamos ser. É isso, irmão. Irmã, é isso. Perdão, eu quero pedir perdão se de repente eu estou machucando você, mas o mundo lá fora não é aqui. Ele busca ouvir o que quer ouvir. E eu e vocês, nós precisamos ouvir o que precisamos ouvir, não mais o que queremos. A nossa carne, ela é tão enganosa. Jesus nos ensina que estar próximos do Pai gera em nós identidade. E recebemos o seu caráter
como modelo, pois o filho faz o que vê o pai fazer. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. Nós precisamos copiar Ele. Você percebeu que se sai uma modinha, essa moda contamina o mundo. Se sai um corte de cabelo mais feio que o meu ele vira moda, todo mundo corta igual. Se sai uma pulseira horrível, todo mundo vai lá, seguindo a modinha. Irmãos, a nossa moda é Jesus Cristo. Essa é a nossa moda. Essa é a base. Jesus nos ensina a estar próximo do Pai. Gera em nós identidade. Irmãos, nós ficamos frustrados muitas vezes em meio a essa pandemia. Sabe por quê? Porque verdadeiramente, quando nós abrimos a carteira e olhando o nosso sobrenome, nós não temos o sobrenome do Pai. Mas se você permitir, hoje Deus está escrevendo com as mãos dele o sobrenome na sua identidade. Nós precisamos olhar a nossa identidade e saber quem somos. Cara, quem é Deus para esse problema? É claro, é um problema, sim. Lamentamos, é claro que sim. Mas oramos, clamamos a cura. Nós precisamos ser luz para aquele que está desesperado. Nós não podemos cooperar com o desespero. Nós vamos cooperar com o propósito e não mais com o desespero. Não é assim que caminhamos. Amém. Adão desfruta de intimidade, conhecimento e a presença do Pai. Olha que legal isso aqui. Deus, do Pai, Deus. Mas o pecado o separou. Deus anseia com compaixão para redimir a nossa comunhão dessa separação. Será que Deus criou algo para redimir essa separação? Porque Adão, pensa Adão, ele caminhava, ele ouvia o Pai. Olha que comunhão. Mas Adão decidiu, por conta dele, tocar no pecado. O que o pecado fez? Contaminou o coração. Depois de contaminar o coração, trouxe dúvidas à mente. Ele não sabia mais realmente quem ele era. Mas o Pai não desistiu de mim e você. Ele não desistiu. Ele trouxe a Cristo. Deus enviou seu Filho Jesus, que é Deus manifestado em carne, para pagar o preço e nos libertar das trevas, reconciliando-nos com Deus Pai. Irmãos, isso precisa ser suficiente. O que precisamos fazer para ter tudo isso? O que precisamos fazer? Como que eu faço? Qual é o início? Qual é o plano para que eu venha ter intimidade com o Pai? São vários planos. Um deles está em Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmão, se você já fez essa oração, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já aceitou Cristo como Senhor da sua vida, e você não está desfrutando desse tempo, lave suas mãos, purifique as suas mãos, não toque mais em coisas pecaminosas. E se você nunca fez essa oração, pastor, eu nunca orei, eu não sabia que eu precisava pedir perdão e aceitar Jesus como Senhor. Quando eu terminar essa ministração, você que nunca fez, eu quero preparar o teu coração para que você levante, seja corajoso, vá contra a sua vontade e venha aqui na frente, e nós vamos orar e ajudar você, para você não ser apenas uma criatura, mas ser um filho. Mas você que já fez e não tem desfrutado daquilo que Deus tem trazido como legado, como herança, eu falo para mim, irmãos, eu vou lavar as minhas mãos, vou purificar meu coração, vou alinhar minha mente dentro do princípio, dentro do propósito, e não mais pelo que eu quero, mas pelo que é necessário. Se você puder, abra em Êxodo 7,16. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe:
Deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Irmãos, o propósito de Moisés não era apenas libertar o povo da escravidão ou levá-los para desfrutar da terra prometida. Você sabia disso? O propósito de Moisés não era apenas isso: libertar os escravos, levar para a terra prometida. Não era só isso. Não era. Mas apresentar a Deus, para que conhecesse aquele que prometeu. O propósito de Moisés, irmãos, não era apenas tirar essa mente escrava, esse peso que carregamos. E nós podemos trazer para os dias de hoje. Você aceitar Jesus, se tornar um cristão, não é apenas você deixar de ser escravo da mentira, e nem apenas te levar para uma terra prometida. Porque Deus, Ele quer depositar, sim, mas nós não vamos ter isso como um apelo. Deus quer depositar as riquezas dEle, aquele que tem um coração generoso. Sim, é uma verdade. Mas o propósito de Deus não é apenas isso. O propósito de Deus não é apenas que você se converta, que você desfrute da terra prometida. O propósito aqui que Moisés tinha era levar esse povo para conhecer o Pai. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles ficaram com medo. Vai você. Ficaram com medo de Deus. Sabe por quê? Porque as mãos estavam pecaminosas, o coração pecaminoso e a mente distorcida. E eles precisavam de um Deus palpável, de um Deus visível. E a ignorância levou eles a adotar um Deus de mentira. Mas o Pai anseia a tua presença. O Pai tem prazer na tua presença. O desejo de Deus é que sejamos livres nele, ponto. Cara, chega, acabou a escravidão. Irmãos, por muito tempo eu tinha um acusador nos meus ouvidos. Eu convertido, caminhando com Deus. Eu trouxe inclusive isso para o pastor. Eu convertido, caminhando com Deus, e aquela voz me acusando, aquela voz me levando para o passado. Sabe o que é? É a escravidão querendo voltar. E eu rejeitei. Eu repreendi, eu não quero. Eu já sei o que Jesus fez. Eu sei e entendo o sacrifício dele. Então o pecado que eu tinha, eu não tenho mais. Mas eu preciso cuidar no que eu estou tocando a partir de agora. O propósito de Deus é que conheçamos e o amamos, porque Ele é um Deus amor. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. O meu desejo é que essa semana seja uma semana totalmente diferente. Uma semana que você entenda quem é Pai, quem é Deus e quem você é. Porque Ele te ama, cara. Ele nos ama. Sabe, quando eu estava passando por umas situações difíceis, eu dizia assim: Senhor, por quê? E Ele mudou isso. Ele permitiu que eu dissesse: Pai, o que eu devo aprender? Não foi minha carne, não foi as estratégias, não foi o mundo que me ensinou isso, porque o mundo vai te ensinar conforto, mas foi o Pai. O que eu devo aprender com essa correção? Sabe, um filho rebelde, o pai ama ele, mas a rebeldia leva ele para um destino muito ruim. Eu não quero ter um destino ruim perante o meu pai, então eu sou submisso àquilo que ele me traz como verdade. Jovens, quando os seus pais corrigem você, é porque ele ama você. Vocês entendem? Ele ama você. Quando alguém nos corrige é porque gera amor para a nossa vida. Só que a forma que eu olho e eu recebo vai gerar um resultado. Êxodo 19, 4 ou 6, estou terminando. Vocês viram o que fiz ao Egito e como ao transportei sobre asas de águias, eu os trouxe para junto de mim. Olha que bênção. E nós podemos trazer isso para esses dias. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações.
embora toda a terra seja minha. Glória a Deus, irmãos. Você entendeu isso? Eu vou ler de novo, acho que a igreja não entendeu. Eu estou doido aqui. Vocês serão o meu tesouro pessoal, não é um tesouro qualquer, dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Essas são as palavras que você falará ao pecado. Quando o pecado vier, você vai dizer quem você é. Eu sou uma nação santa, um ungido, um separado, um filho. É isso que você vai falar para o Covid. É isso que você vai falar para as drogas, para a prostituição, para o pecado. Você vai falar quem você é. Você é um tesouro particular. As mulheres, todas elas têm algumas joias, correntinha, brinco, sim ou não? Mas não tem uma que é especial? Sim. Você é essa joia para Deus. Você é essa joia. É o ouro especial para o Pai. E o que eu faço com isso tudo? Creia. Creia. Só isso. Creia. Então, quando apresentar a você o pecado, as drogas, o mundo, a doença, você vai falar quem você é. Quem você é. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá ao pecado, à imundície, à distorção de mente. Deus Pai é fiel, seu coração anseia por mim e por você. Não desfrute apenas das bênçãos. Invista tempo na presença do autor que colocou o seu nome, o meu nome, no livro da vida, gerando uma nova história para você e sua geração. Irmãos, cultue, adore, clame, apaixone-se pelo abençoador. Você recebe essa palavra, irmãos? Você toma posse dessa palavra? Quem você é perante o Covid? Quem você é perante a falência? Você que é profissional liberal. Quem é profissional liberal ou empresário aqui? Tem alguém? Levanta as mãos. Igreja, feche seus olhos. Pai, com a autoridade que tu me destes, com a promessa que tu me destes, eu quero abençoar esse povo e quero declarar que a sabedoria do céu, a estratégia do céu, toma eles agora em nome de Jesus. Aquele que está aqui, aquele que está online, seja queimado pela presença do Senhor, e que venha uma sabedoria renovada, um caráter de Cristo, e que esses sejam abençoadores em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Ainda com seus olhos fechados, igreja. Se há alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, aceitando Jesus como Senhor, se há alguém que está aqui no nosso meio, mesmo que a tua carne está dizendo fique quieto, mas eu quero encorajar você, levante a sua mão. Se há alguém que nunca confessou Jesus como Senhor, aqui presente conosco, levante suas mãos. Amém, todos salvos. Mas a igreja com os olhos fechados, não levante sua mão agora. Mas se há alguém entre nós que já confessamos a Cristo, que já sabemos quem somos, mas a tentação tem nos levado a tocar em alguns pecados, e que esse pecado ele contaminou o coração e trouxe dúvidas para a nossa mente, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Não precisa levantar a sua mão, mas entenda que é você. Pai, nessa noite eu quero clamar a manifestação do teu Espírito, o Espírito de verdade, o Espírito de limpeza, de purificação. E agora eu arranco todo o desejo mundano, toda a mente distorcida,
todo coração atacado por setas, toda mão imunda. E eu quero declarar que nós sejamos limpos diante a Ti, que o nosso pé e a nossa cabeça seja purificado nessa noite, e que a Tua presença seja glorificada em nós, e que nós venhamos ser luz em todos os ambientes a qual chegamos, em o nome santo de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Medo já se foi.